Oi, Stephanie. Gente, hoje nós vamos ter o doutor Michel Furtado, falando diretamente dos Estados Unidos. Estou só aguardando. Tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo presente de vocês aqui, tá? Ah, lá está ele, vamos lá. Olá, Oi, doutor Furtado, tudo bem? Doutor tudo, Michel. tudo bem? Tudo jóia? Pode chamar Michel mesmo, não precisa do doutor, não. Pode? Tá, joia. Lógico, claro. Obrigada. Então, só te apresentar, esse é o doutor Michel Furtado Araújo, gente, é um colega nosso, dentista brasileiro, que vive nos Estados Unidos. Tudo bem? Tá Tudo tudo bem? ótimo, tudo ótimo. E aí? Beleza, maravilha. Então, só falar um pouquinho, né, do teu currículo, só para o pessoal ter uma noção. Você cursou odontologia na UFMG, não é isso? Isso. É mineiro, não é isso? Mineiro da Gema. Mineiro mesmo, do interior de Minas. Maravilha, maravilha. Então, você cursou um mestrado na University of Toronto, no Canadá, né? Isso, Período de mestrado na University of Connecticut, Estados Unidos, e vive em Melbourne, Flórida, onde você tem sua clínica, correto? correto. Exatamente. Beleza. Maravilha. Então, vamos lá. Bom, então, como tudo começou, pelo que eu entendi, começou o mestrado no Canadá, não é isso? Então, quando você ainda estava no curso de odontologia na UFMG, veio a ideia de ir para o Canadá fazer mestrado. Como foi isso? Conta aí pra gente um pouquinho. Olha, Michel, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu e Cristian, a gente comenta muito das pessoas que fazem a diferença para a odontologia brasileira no mundo. E você definitivamente é uma delas, porque a gente precisa disso, né? De integrar o que a gente faz pelo mundo. Tem muita gente, tem muito brasileiro espalhado no mundo, muita gente boa. E, e, e a gente tem que se comunicar, né? Tem que trocar esse tipo de informação, porque a gente faz parte da mesma cultura e a gente está se adaptando a culturas diferentes no mundo. É super interessante ver no Instagram, no Facebook. Eu estava vendo um vídeo seu, o último vídeo do YouTube agora há pouco, fantástico, muito legal. Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui. Eu que agradeço. Muita gentileza de vocês. Obrigada mesmo, que eu sei que vocês Beleza. são super ocupados também. E, assim, super gentileza de vocês estar compartilhando com a gente um pouco da vida de vocês, né? Da Que bom. trajetória. Então, assim, só para a gente seguir uma linha do tempo, só para Claro. facilitar a compreensão. Então, tudo Uhum. começou quando você estava fazendo odontologia lá em Minas Gerais, né? Isso. E aí você, como foi que veio essa ideia de vir para o exterior e, no caso, ir para o Canadá? O que acontece é o seguinte, eu cresci numa cidade bem pequena em Minas, chama Rio Casca, até os 10 anos. Depois de Rio Casca, eu fui para Viçosa. Viçosa é uma cidade pequena também, mas é uma cidade universitária, uma universidade, uma das melhores universidades do Brasil, na área que ela se propõe, né? A área de agronegócios, de engenharia florestal, agronomia e tal. A influência do mundo acadêmico em Viçosa é muito forte. Muito forte. A gente convive com vários amigos que são filhos de professores. É uma cidade universitária raiz mesmo. E eu sempre quis, desde a época de segundo grau, eu fiz Colune, que é um colégio universitário da Universidade de Viçosa. Tem um processo de seleção, tem um vestibular para passar. Tá? É bem legal, bem competitivo. Então, desde o segundo grau, eu tive essa influência acadêmica. E minha esposa também, a gente já namorava na época, e a gente sempre quis fazer a parte acadêmica, Michelle. A gente nunca Ela também quis. é dentista? Não, ela é engenheira florestal. E Ah, eu não sabia nem o que era engenharia florestal na época, nem que existia isso. E a ah, família dela toda é família de engenheiros florestais e professores da universidade e tal. E a sim. gente sempre quis fazer a parte acadêmica, mestrado, doutorado, virar professor. Só que a gente sempre quis sair do Brasil, fazer num país onde se falasse inglês. E daí eu me formei, aí eu fui para Belo Horizonte, fiz a UFMG, mas a gente nunca desistiu desse objetivo, desse sonho. A gente quer sair do Brasil
para um país de língua inglesa para fazer pós-graduação e virar professor. Ou nesse país, ou voltar para o Brasil. Não fazia diferença. Naquela época não fazia diferença. Legal. Então, a gente foi para o Canadá. O Canadá foi um país que respondeu as nossas cartas melhor, que recebeu Hum, a gente. O nosso contato, sem ser pessoal, a universidade foi um pouco mais rápida para responder. Não assim, hum. todas as universidades. A gente aplicou para Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Canadá. Nossa. E assim, para várias universidades. A gente não aplicou, a gente mandou e-mail para conhecer. Falou assim: olha, eu me Sim. interesso em fazer pesquisa. A gente fez pesquisa nas nossas universidades, respectivas universidades, e já tinha um histórico acadêmico. E a Universidade de Toronto respondeu de uma maneira muito rápida e muito receptiva. E daí a minha esposa foi para um congresso em Toronto, fez contato com alguns professores, e o pai dela já tinha feito doutorado na Universidade de Toronto também. Ah, legal. Então, a gente foi aceito para o programa de mestrado lá, fez prova, tem um processo de seleção. E na Sim. Universidade de Toronto, a gente não tinha grana, né? Tinha vontade de trabalhar e raça, né? Ia na raça. Então, Bacana. a Universidade de Toronto, a vantagem também é que para eles te aceitarem como aluno de graduação, eles pagam. Tá? Então, para um professor te aceitar para o programa de mestrado deles, ou doutorado, eles Sim. têm que ter um projeto, uma bolsa para te manter. Nada, não é muito dinheiro não, mas te mantém. Né? Hum. Então, nós Sim. dois fomos aceitos para o programa de mestrado em Toronto, Que legal. e a gente viveu num prédio universitário, né, subsidiado pela universidade, com um aluguel super barato, bem no centro de Toronto, no cruzamento das avenidas principais de Toronto. Hum. E foi aí que começou tudo, né? Na verdade, a minha história é um pouco mais turbulenta, porque eu já tinha consultório em Contagem, me formei, Sim. abri um consultório por 2 anos, vendi meu consultório, a gente vendeu tudo que tinha. Quando a gente conseguiu passar no processo da Universidade de Toronto, a gente vendeu tudo e Uau. mudou para Toronto. E chegando lá, o professor que falou que ia me aceitar por e-mail, por telefonema e tal, falou: eu tenho uma bolsa e tal, achei legal suas ideias de projeto, vamos começar a trabalhar junto. Quando eu cheguei lá, ele falou assim: eu não posso te aceitar mais, porque eu já aceitei muito aluno e eu não tenho funds. Meu Deus. E falou como se eu tivesse saído do outro lado da rua, né? Eu saí do Brasil, vendi tudo, toda uma vida. Gente, meu Deus. E ele falou isso. E era um professor da área de microbiologia, eu gostava da área de cirurgia de pério, e era um cara super famoso nessa área. Daí o meu chão caiu, né? Daí a minha esposa começou o mestrado dela, e eu falei: agora eu tenho que fazer contato aqui na universidade. Eu já passei pelo processo, né? Todas as provas e tudo eu já tenho. Eu tenho que achar um orientador que está disposto a me pagar, né? Porque ele só pode me aceitar se ele puder me pagar. Sim. Não era nem por mim, não. Por mim eu trabalhava de graça. Daí, o que acontece? A gente, como eu não podia trabalhar, se eu fosse trabalhar fora ia ser ilegal, eu não queria Sim. fazer isso. E a minha esposa, como já estava aprovada no processo da universidade, ela se dispôs, ela teve que fazer o mestrado e trabalhar. Então ela fazia durante o dia inteiro e à noite trabalhava. Então foi Uau. assim, foi coisa de garra mesmo, de raça mesmo, sabe? Muito E bem. a gente fazendo contato na Universidade de Toronto, conhecemos mais brasileiros e eu fui indicado por um laboratório da área de biomateriais e de implante, de cirurgia, de caracterização de superfície de implante. Hum. E daí eu conversei com um professor, um galês, e ele falou: olha, eu não tenho dinheiro para você, eu te aceito, eu tenho vários projetos, se você quiser se envolver em projetos de laboratório, fica à vontade, mas até eu conseguir uma bolsa para você, eu não sei quando vai ser. Isso foi agosto de 2006. 2005, desculpa. Agosto de 2005. Eu falei: claro, vou, né? É como a gente diz em Minas, agarrar o boi pelo chifre, né? Bora, né? Muito bem. Daí Vamos. eu fiquei como voluntário no laboratório dele, e aos poucos eu fui Uau. percebendo que era um dos laboratórios mais conhecidos do mundo na área de biomateriais, de caracterização de superfície de implante. Era um cara super famoso, mas é um cara super simples e foi um mentor na minha vida de uma magnitude
que ele talvez não saiba, né? Mas, e às vezes, a última vez que eu encontrei com ele foi num congresso de pério aqui em Orlando, há uns 5 anos atrás, e toda vez que a gente se encontra, ele é muito, ele não é frio, ele é um cara assim, sabe, quente. Então ele é um Sim. cara que encontra, abraça a gente, Parece conversa. brasileiro, né? Igual Tipo, ele, assim, nossa, é assim, fantástico. Ele foi um mentor na minha vida em termos de conduta profissional, de ética, de legal. comprometimento com excelência, que foi assim, coisa de Deus, sabe? Assim, você sai de um laboratório que era para você, achou que estava tudo encaminhado, aí tudo desmorona na sua frente, você começa num outro laboratório, e aos poucos eu fui percebendo que aquele laboratório era uma coisa de outro mundo. Aí eu falei, eu tenho que entrar aqui, eu tenho que entrar aqui, eu tenho que ralar. E eu ralava 12, 14 horas por dia no Nossa. laboratório, trabalhando. Falei assim, não, aqui que eu quero ficar. E assim, com paixão, sabe? E em dezembro, na festa de Natal do laboratório, o professor, chama John Davis, John Edward Davis, ele me chamou na sala dele, eu até arrepio, ele me chamou na sala dele no Natal de 2005 e falou assim, welcome to the group. Eu assustei e falei assim, mas eu já estou no grupo, eu estou trabalhando como voluntário, mas eu já me sinto no grupo, né? Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, não, eu consegui um grant para você, você começa o mestrado em janeiro. Aí Meu Deus. acabou. Aí the rest is history, né? Como a gente fala. Aí eu fui aceito no mundo, né? Tudo mudou para mim, né? Abriu as portas. Abriu as portas e eu fiz o mestrado de 2006 a 2008, ainda com a intenção de fazer doutorado, virar professor e tal. E acabou que a Tudo minha lá no esposa Canadá. começou tudo Lá no no Canadá. Canadá. A intenção era essa, Michele. Sim, Inclusive o sim, nome da sim. minha esposa é Michele também. Ah, é? É, Olha, minha xará. Legal. Michel e É. Michele. Obrigado. Ah, Daí, a intenção era essa. Eu aprendi muito sobre pesquisa. Eu tive amigos, inclusive uma amiga brasileira que eu conheci, que era pós-doc no laboratório dele na época, que me apresentou para ele, que é como se fosse uma irmã para mim hoje. Hoje ela fez pério lá, ela era bucomaxilo no Brasil, fez pós-doc no laboratório dele. Hoje ela é diretora do programa de pério da Universidade de Toronto. que De uma, de massa. uma capacidade, de uma inteligência, de uma competência, assim, de novo, coisa de Deus. As coisas vão acontecer. Quando você está em movimento, as coisas vão acontecendo com você de uma maneira que é difícil de explicar com lógica, sabe? Sim. E as coisas foram acontecendo dessa maneira. Eu aprendendo com esse orientador meu, para mim é o maior mentor da minha vida, de conduta, e assim, não foi nada fácil, o cara é super exigente, tá, mas em momento nenhum, de uma maneira grosseira, de uma maneira antiética, o cara eu não conheço um cérebro tão genial, ainda não vi uma pessoa tão genial na minha vida igual esse cara. Então Ah, a influência dele em mim foi muito forte. sim. E que no início me deu muita vontade de seguir a carreira acadêmica, porque foi o que ele fez. Ele fez bucomaxilo na Inglaterra, ele era do País de Gales e tal, e seguiu carreira acadêmica. Mas era o cara de uma genialidade fenomenal. E só que o que foi acontecendo foi que durante o mestrado eu fui começando a sentir falta da área clínica. E eu nunca tinha pensado em revalidar meu diploma na América do Norte, nunca. E daí eu comecei a considerar a possibilidade de, de revalidar meu diploma em algum lugar na América do Norte. E eu comecei a pesquisar e eu falei com ele. E falei, olha, eu sei que você está esperando que eu faça o doutorado, eu sei que a ideia é que eu vá seguir aqui minha carreira dentro do seu laboratório, é um sonho para mim, mas eu estou considerando a possibilidade de eu parar no mestrado e revalidar meu diploma. E ele, Foi uma como G... coragem, hein? Eu Não, mas imagino. a gente tinha essa abertura. E ele fazia isso. Isso sabe quando você tem um relacionamento aberto, claro, com a pessoa, onde a honestidade, a sinceridade é base, e o respeito é base, não foi difícil conversar. O difícil foi assim, será que eu estou desapontando o cara? Quer dizer, sabe, sabe aquele Sim, medo de você chatear o seu pai? sim, Mais ou sim. menos aquela sensação, mas a abertura de você sentar e conversar essa decisão Tranquilo. foi fácil. Entendi. O meu medo era deixar o cara chateado, Sim. sabe? Ele estava E ele, depositando as fichas em ti, afinal. exato. E ele falou: olha, não, você tem que ser feliz.
Como um bom pai, né? Eu tô aqui para te ajudar. Ele agiu muito Você, como... você vai ficar aqui o tempo que você quiser. Lógico que eu queria que você fizesse doutorado comigo, claro. Mas eu preciso de você para levar esses. Eu tinha uns 4, 5 projetos de pesquisa encaminhados, além do meu mestrado. E Sim. ele falou assim: eu preciso de você durante esse tempo. Felipe, o Felipe é amigo nosso, o Felipe Porto, que eu conheci em Connecticut, figura fenomenal também. E Ah, ele falou: eu preciso de você nesses projetos, hum, pelo menos que você passe o bastão para alguém que vai chegar e vá levar esse sim. projeto da maneira que você está levando. Eu falei: claro, não, eu só estou te avisando para você ter um planejamento, para eu ter um planejamento também. Mauro Furtado, esse Furt é meu irmão, viu, Maurinho? Ah, é? Ah, que Não é bacana. dentista, não, ele é advogado. Então Eu- não vão falar vão falar só de odontologia, tá? Ele tá prestigiando o irmão. Tá, Querido. tá com saudade. Ah, Daí, daí, é, daí ele aceitou e falou, não, tudo bem. E eu comecei a pesquisar minhas opções. tá. E eu só achei que existia uma opção. Eu achei que só existia uma opção, que era voltar para a graduação e fazer os últimos 2 anos de faculdade. E eu comecei a focar nessa possibilidade e eu defendi meu mestrado, e ele falou, olha, eu te emprego como Research Assistant. Se você Hum, quiser, para você... é, é, se você quiser, para você até ganhar mais, um pouco mais de grana e ganhar mais do que um aluno, né? sim, E enquanto você busca revalidar, eu falei assim, claro, perfeito. É bom que eu fui construindo o meu currículo também. muito bem. Então, acabou que depois eu fiquei 5 anos no laboratório. Que coisa, Eu fiquei gente. 5 anos, eu publiquei muito com ele, aprendi muito com ele, com as pessoas do laboratório. Tive uma experiência em área de pesquisa difícil de medir, sabe? E tenho certeza que isso me colocou nos programas de especialização para os quais eu apliquei. Então, Sim, nesse momento, eu descobri, eu não queria voltar para a graduação. Eu achava primeiro, que era super caro. Segundo, que eu não achava o benefício de fazer os 2 anos de graduação, sabe? Eu não entendia ainda Pô, mas só para ter a licença, não tem outra maneira de eu ter a licença, eu quero fazer uma especialização. entendi. Daí eu descobri que podia. E eu paguei para cursos diferentes, para fazer entrevista, para fazer prova, e tudo frustrado, sem ainda ter a mentalidade cultural de conseguir validar o diploma, eu não consegui. Quando eu descobri que eu podia aplicar para especialização, eu apliquei para várias especializações nos Estados Unidos e no Canadá, mais no Nordeste americano, porque era perto de Toronto, a minha esposa estava fazendo o Sim. doutorado, e eu apliquei para 15 universidades, 12 no Canadá, 13 nos Estados Unidos. Uau, ok. E era na época que se aplicava, né, uma documentação por universidade, então tinha cópias de tudo, era Nossa. a E, logística e super paga-se difícil. também uma taxa para aplicar? Pagava. Nossa. Eu gastei com salário de estudante, né? E Eita. Research Assistant, de estudante eu ganhava US$ 17.000 por ano. Gente do Né? céu. E a minha esposa, porque era doutorado, porque ela ganhou uma bolsa grande lá Ah, já- no Canadá, no final, ela ganhava 21. Nossa senhora, não é, Che- não é grande coisa, Não, nadinha, não, não, nem. não. Mas o apartamento era subsidiado pela universidade, Sim. assim, a gente Ah, vivia super bem com isso. Não que era bom. mal, não. Não era Ótimo. ruim, não. O que aconteceu também é que a minha esposa acabou ganhando a segunda bolsa mais importante do país inteiro. Só uma pessoa no país ganha essa bolsa. Nossa. E ela, com o projeto dela de doutorado, ela ganhou. E essa bolsa era US$ 50.000. Então, ela Gente. ganhou essa bolsa. Brasileira. Aí, é Brasileira, engenheira sucesso nos Estados florestal, exato. Unidos. É. É isso aí. Então, isso Parabéns. ajudou muito a gente na época, né? Mas eu devo ter gastado uns 12, US$ 15.000 só em aplicação na época. Gente, é um bom dinheiro, né? É. Então, aí eu fui chamado para todas as universidades que eu apliquei nos Estados Unidos. Para as 13 universidades. Eu fui chamado para entrevista Nossa. em todas. E eu não sabia, Michele, eu não sabia das minhas chances. Sabe quando você não tem noção, você aplica, você dá tiro para todo lado para ver se você acerta uma. Sim, sim, Então, assim, lógico que eu estava focando nas universidades que me pagavam sim. e porque eu não tinha como. Eu era brasileiro,
sem histórico de crédito nos Estados Unidos e no Canadá. Como é que eu vou pegar um empréstimo? Não tinha fiador. Né? Então, assim, Realmente bem complicado. o pior case scenario, né? E eu fui Sim, percebendo, à medida que eu fui sendo chamado para as entrevistas, que a minha experiência nesse laboratório da Universidade de Toronto foi um divisor de águas, que todo mundo citava, por exemplo, a carta de recomendação desse professor meu. Eu falava, pô, esse cara gosta de você mesmo. E eu não vi, assim, por questão ética, sim, a gente não vê as cartas de recomendação. Eu pedi uma carta de recomendação para 3 professores sim, e eu escrevi uma carta de intenção, eu mesmo, né? Parte do processo de aplicação. E como sim. brasileiro, nossa cultura é muito assim, né? Eu sou nota, né? Eu passo no vestibular, eu entro nos lugares. Eu não tinha noção da força que essas cartas tinham no sistema de Isso aqui aplicação. fora, gente, isso funciona, É, é uma coisa muito forte. eu É percebi, incrivelmente forte. eu só percebi isso nas entrevistas, que as pessoas iam falando da entrevista, eles vão avaliando o seu currículo, as cartas de recomendação, e eles foram falando do meu orientador. Falou assim, você fez trabalho com esse cara, você publicou com esse cara. E eu falei assim, Esse cara, quem? nossa, A minha uau, sensação assim, eu tô dentro, eu tô sendo chamado para isso por causa dele. entendi. Entendeu? Então, em algumas entrevistas, alguns professores chegaram a falar assim, olha, de repente você é aceito aqui, a gente pode até fazer uma conexão, fazer uma pesquisa com o laboratório lá de Toronto. Olha, Entendeu? Então você vê a que força legal. do cara. Entendi, entendi. Então, aí eu fui Sim, percebendo que eu tinha muitas chances por causa dessa experiência. essa experiência que você teve, Então, muito assim, bacana. eu acabei escolhendo Connecticut porque era perto de Toronto, eram 8 horas de carro, né? Mas tudo bem, Ah, ok. não era longe, não. E, é, e pagava, a universidade que Sim. me pagava ao invés de eu pagar. E daí eu fiz É, PL 3 anos, intensos, fiz mais amizades, fiz, assim, a história intensidade não consegue definir ainda o que é, né? Foi intenso em Toronto, foi intenso em Connecticut, sim, mas sim, hoje, e o que eu mais valorizo hoje na vida são os relacionamentos que a gente cria ao longo do tempo, do caminho, sabe? Eu sim. assisti a sua live com o Christian semana passada, foi fenomenal. Uma coisa que eu me identifiquei muito foi que você aprende a gostar de trilhar o caminho. Né? Lógico que você tem um objetivo, você sonha com aquilo, mas o quanto mais você gosta do processo que você está passando no momento, que pode ser transitório ou não, melhor o resultado lá na frente. Hoje, Verdade. vários dos meus amigos, durante a residência em Toronto, como eu te disse, a minha amiga, a Vanessa, ela é diretora do programa de PR em Toronto. Hoje eu tenho uma conexão com ela, sabe? Sim, sim. Assim, de família, a gente conversa até hoje, eu chamo ela de minha irmã canadense, ela sabe Legal. disso. Ah, Porque a sim. gente passou assim, eu já fiquei discutindo o projeto de pesquisa com ela até 2 horas da manhã no telefone, sabe? Ela me ajudando a apresentar meus projetos e pensar nos meus projetos. Sabe, quem faz isso? Sabe? E eu tive isso na residência, na especialização de Conérica também. As pessoas do segundo ano, do terceiro mais experientes, sentavam com a gente do primeiro ano para planejar os casos, para planejar as apresentações, porque é um período intenso. E aí Sim, você se sente meio que na obrigação daquela cultura perpetuar, né? sim, sem Então, as dúvida. pessoas que foram chegando depois da gente, a gente fazia o máximo para acolher, para a caminhada ser prazerosa. Sim, Então, sim. essa foi a minha história. Eu fiz PL, Le- depois trabalhei no Texas por 2 anos e meio. Não deu certo, eu queria comprar um consultório lá, mas não foi uma cidade que a gente se adaptou. Uhum, A minha uhum. esposa sempre quis morar na praia e ela nunca gostou do Ah, ela frio. é bem Michele mesmo. Ela é bem Michele mesmo. Eu entendo. Ela, Adoro. não, a gente nunca, eu não visualizo a gente morando em nenhum lugar que seja acima da fronteira da Georgia com a Carolina ali. Esse acho que é o limite, sabe, nos Estados Unidos. Eu Sim. amava Toronto, amo Toronto, acho a cidade fenomenal. E o frio não me incomodava, mas a gente fala, né? Happy wife, happy life. Aham, é verdade, eu concordo. E que eu ia te perguntar também, como é que foi o inglês, gente? Porque vocês passaram por todo esse processo, mas, né, desde quando saiu no Brasil? Vocês fizeram TOEFL no Brasil? Ou como foi isso? Olha, do processo para você entrar na Universidade de Toronto, você tem que fazer o TOEFL. E o TOEFL para entrar na Universidade de Toronto era mais difícil do que para entrar nas universidades nos Estados Unidos.
Uma nota eles, mais exi alta, né? eles exigiam pelo menos 100 Hum, e pelo menos 25 em cada sessão. Né? São 4 sessões: speaking, writing, listening, sim, sim, tem um limite. reading. Reading. Read, yeah. Então, assim, a maioria das universidades hoje exige, assim, mínimo de 84, mínimo de 90. Lógico, quanto mais você tirar, melhor, né? Sim, sim. Mas a Universidade de Toronto tinha regras muito bem Ixi, definidas. E como a gente já tinha esse plano do Brasil de ir para um país de língua inglesa, eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida com... Primeiro que eu gosto de música, eu era músico, a gente tinha uma banda, outro músico, gente, é, que legal. a Conta. gente tinha uma banda cover do Led Zeppelin. Eu sou É fã do Led Zeppelin. sério? E eu, Uau, e eu fantástico. cantava. Então eu queria pronunciar bem, eu queria saber palavra por palavra, eu queria traduzir. Então eu pegava, a gente tá organizando as coisas aqui em casa, a gente está mudando, Sim. e eu vi livros e livros de letras da época que eu cantava. E as letras em inglês, e eu queria saber palavra por palavra, o que, que cada uma dizia, qual que era o significado, e eu não queria ter sotaque cantando. Então, assim, eu me preocupava muito com isso desde muito cedo. Bacana. Sim, E eu fiz um projeto comigo mesmo de assistir filmes no Brasil, adoro filme também, minha esposa sempre gostou muito de filme, e a gente primeiro assistiu os filmes com legenda em português, depois com legenda em inglês, depois sem legenda. Mas a tá gente aí, dica boa. Muito boa dica. sempre querendo saber palavra por Por palavra do que as palavra. pessoas estão falando. E aí eu comecei a perceber que não são eles que falam rápido, E não a são gente que eles que... fala devagar, É o né? nosso ouvido que não está acostumado. O nosso ouvido que é devagar, né? Ele não está treinado. É treino, é como qualquer coisa, É, é como o cérebro, treino. é como o músculo, é treino. É Então, verdade. desde muito cedo, Você foi desenvolvendo eu trabalhei o inglês muito forte em mim, sabe? muito Na bem. UFMG tinha esses missionários americanos que visitavam os cursos. Eu saía para almoçar com os caras, não, vamos almoçar, para conversar, Que sabe? legal. Eu falava, olha, vamos conversar com Sim. você só em inglês, tá? Não quero... O cara tentava falar português, eu falava assim, olha, eu almoço com você, a gente conversa. Uma coisa, não, eu não converso religião. Outra coisa, eu só falo inglês. Você quer almoçar comigo? Vamos embora. Que legal. E Ai, ai. fiz amigos assim, entendeu? Então eu tinha esse objetivo Sim, já de muito tempo. Então, assim, mesmo assim, só para você ter uma ideia de como eu acho que o TOEFL é uma prova muito mais macete de se fazer do sim, que saber inglês, concordo. eu fiz o TOEFL 4 vezes para conseguir a pontuação que Toronto me Que pediu. você precisava. É, Gente, olha, isso é incrível. Muito obrigada por compartilhar essa experiência. Porque tem muita gente que acha que, pronto, falhou uma vez, aí acabou tudo. não, não, Olha aí, não, não, né? não. Não, isso Persistiu, e olha onde é que você está hoje. Ainda bem que não. você tem esse espírito. Olha, um livro super bacana que eu recomendo todo mundo ler do Nassim Taleb é o Antifrágil, tá? A gente fala muito de resiliência e tal, e o material antifrágil é aquele que é capaz de se deformar com alguma coisa, um impacto, e Sim, tomar um formato diferente depois do impacto, que torna a estrutura desse material mais forte, tá? Em Minas, em Viçosa, a gente tinha essa analogia que falava que é massa de pão. Como é que é massa de pão? Quanto mais você bate, mais ela incha, né? sim, Então, muito assim, bom. uma constante que se eu tiver que falar uma coisa só uma coisa para quem tem o sonho de fazer qualquer objetivo na vida, uma coisa. E eu não sou eu que estou falando isso, não. Quem falou isso foi o Winston Churchill, tá? Uhum, Não existe plano B. Não existe desistir. Não existe. Isso não pode fazer parte das opções. Tudo o que você quer fazer na vida. Tudo. De maneira nenhuma, eu era o mais inteligente da minha sala. Agora, você pode ter certeza. Se você quiser me colocar 24 horas trabalhando no que eu amo, ninguém vai trabalhar mais do que eu. Não tem. Não tem. acredito, acredito. Eu sou melhor do que eu mesmo ontem. Todo dia. Todo dia. Entendeu? Então, Bacana. assim, TOEFL, se eu tivesse que fazer 100 TOEFLs, não interessa. Não interessa. Muito bem. Entendeu? Porque às vezes você percebe que você está tão perto, mas tão perto,
E tem tanta gente chegando, assim, que tá tão ali e desiste, porque, não, sabe? E Sim. olha, as minhas notas do TOEFL eram 100 quase todas as vezes, 102, 103, 104, eu só não Muito conseguia, boas, muito boas. no writing, eu não conseguia 25. Era 29, 29, 29, 20, o Eu máximo acho é que 30, é né? a grande dificuldade, a maior parte do pessoal sem dificuldade exatamente no writing. É. Yeah. Aí o que que eu fiz? Eu peguei uma professora particular só pro writing, só pro TOEFL. Sim. Falei, olha, tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está nos padrões que eles exigem e Hum. é a única parte que eu não estou conseguindo perform do jeito que eu quero, do jeito que eu Sim. preciso. E daí eu percebi, fazendo redações com essa pessoa, eu falei assim, agora eu sei onde eu estou errando, Ah, olha que né? bacana. E daí eu É. consegui passar. Mas assim, durante o meu processo de revalidação, minha esposa falava assim, Michel, a gente não tem dinheiro. E se você não passar nessa próxima prova? Eu falava com ela, Michele, se Michelle, Michelle, tão fofo. eu falava, Michele, se é Ah, uma conjunção atrapalhativa, a gente não usa se. tá aí. Eu vou passar. Quando? Quando eu não Sim. sei. Quando eu vou passar na hora que eu tenho que passar. Então, assim, é Vai chegar a difícil. hora, né? E É, chegou, né? Tá aí, tá exato. aí. Muito bem. Não, Parabéns, eu viu, pela faria garra. tudo de novo. Assim, eu faria. O percurso foi intenso, foi fantástico. Eu sou extremamente grato a tudo que aconteceu exatamente da maneira que aconteceu. Que foi? Então, assim, se não fosse dessa maneira, a gente não estaria nessa forma, esse formato que a gente está, o antifrágil, né? De você Sim, tomar as pancadas da vida, que, sinceramente, saúde, a gente tendo saúde, o resto. concordo. Tem coisa que a gente consegue mudar, tem coisa que a gente não consegue, Yeah, né? Então, concordo. assim, tudo que eu consigo mudar, que eu preciso mudar, eu vou tentar. E Muito bem, muito bem. Quer falar ainda? não, 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 Ah, desculpa. não, tudo, Eu, não eu, quer me, isso, de eu me forma alguma. empolgo. Tá muito bom. Acho que o pessoal está curtindo também. Muita lição de Legal. vida. Obrigada. Olha, eu queria entender como foi para conseguir o registro nos Estados Unidos, porque você não Tá, pôde clinicar no Canadá, você estava na parte acadêmica lá. certo. Daí você queria, sentiu, como você falou, essa vontade de voltar, né, para a clínica, sentiu falta disso, e aí surgiu essa oportunidade, você aplicou para várias universidades, foi chamado para Connecticut. Você fez alguma prova para entrar lá, ainda assim, logo você foi chamado. Uhum. Daí uma prova para ser aceito. Olha, o processo de aplicação normalmente exige que você faça algumas provas. O TOEFL eu tive que fazer de novo, acredite ou não, eu tive que fazer De o TOEFL de novo? novo. Tive que fazer. Nossa. Eu fiz o TOEFL de novo em Toronto. Hum, é, foi mais tranquilo, porque eu já tinha 5 anos de inglês, né? sim. Mas mesmo assim é meio chato, né? Porque não é saber o inglês, é saber fazer a Exato. prova do TOEFL. Exato. Um Né? nativo pode não passar numa prova Isso, dessas, só para o pessoal saber perfeitamente. como é, né? Exatamente. Uhum. Então, é, normalmente as universidades exigem uma prova do Conselho Federal de Odontologia dos Estados Unidos, tem duas partes, agora ela vai ser unida em uma parte só. Normalmente as universidades pedem isso, tá? Sim. O que eu fiz? Eu não fiz, de novo, pior case scenario, né? Eu tinha só o TOEFL, Sim. as cartas de recomendação, a carta de intenção, a, e o meu currículo, tá? Mesmo para universidades que pediam as provas, eu mandei e-mail para eles, mandei minha aplicação. Porque na Sim. época, hoje tem um sistema eletrônico, que você manda, você tem uma conta no sistema eletrônico e você upload os documentos, né? As notas Uhum. de provas e Faz esse tudo sistema online. distribui, exato. Sim. Então, naquela época, eu mandava ainda Sim. manualmente, tirava cópia e Papelada. mandava. Papelada. Então, eu mandei e-mail para todos os programas, para todos os diretores, e mandei a minha aplicação. Falei, ó, tô mandando, por favor, considere. Eu sei que você pede o board 1, o board 2, eu sei disso. Sim. Mas eu tô mudando, eu seria muito grato se você revisa e me fala. E eu me disponho a fazer os boards do primeiro ano que eu passar no seu processo, no seu programa. Não é um problema de eu fazer, é porque eu não tenho ele agora e não vai dar tempo de eu ter uma nota para passar para te mostrar. Entendi. E a receptividade, eu não sei como é isso hoje, se isso seria tão bem recebido, não sei se foi por causa do laboratório, eu não sei.
É, por né? Eu causa já da ia minha dizer, experiência. será que você não teve também, né, uma influenciazinha das cartas? Eu acho que Pois de é. repente, né? Daí você vê ainda maior, o peso maior ainda dessas cartas, que as pessoas, os programas foram capazes de desconsiderar o fato de eu não ter uma prova que era exigida na época e me Sim, chamarem. Então, eu fiz isso, fui na raça, mas tem prova sim. E sim, essas provas você tem que fazer, tá? sim. Eventualmente você tem que fazer. Então, depois, no último ano de residência, de especialização, eu fiz as duas provas em um ano. Fiz Uau, uma prova de licença, porque aqui, o Christian falou isso um pouco também na live dele, ok. cada estado tem sua lei, né? Então, Isso. assim, tem provas regionais que você pode fazer depois que você termina o seu curso, e isso serve para o dentista americano também, tá? O aluno de odontologia dentro dos Estados Unidos tem que fazer essas Sim, provas também, não é uma coisa só para quem é dentista internacional. sim. E Olha o essas, Christian aí. Oi, Christian. Christian, então, Ah, é, então, eu fiz uma prova regional, tá. tá? Eu tive que, você tem que levar paciente, você faz pério, restorative, faz endo em manequim e Uhum. preparo em manequim, você faz pério no paciente, tá? Hum, Daí eles te avaliam e você faz restorative no paciente também, classe 2. Então, eu fiz essa indo. prova, endo no manequim só, né? Você faz, Uhum. não no paciente, Tá. no laboratório. Daí eu fui Você e acabou fiz tendo que essa. fazer as provas de todo jeito, pelo que eu Todo entendi. mundo tem, né? Todo mundo Uhum. tem, inclusive o dentista americano ele tem. E a Tá. legislação por regiões, né? Por estados, né? Sim, Então eu fiz a prova como especialista, sim. uma prova que chama REB, que é Western Regional Examination Boards, que me dava direito de trabalhar em, se não me engano, 30 estados, tá? Olha. E de formas diferentes. Por exemplo, o Texas só me deixava praticar como periodontista, porque eu fiz o curso de pério nos Estados Unidos. Entendi. Alguns estados, por exemplo, eu fiz a prova do estado da Flórida como especialista no último ano que a Flórida aceitava esse tipo de certificado. Hoje a Flórida não aceita mais especialista como dentista internacional fazendo a prova da licença do estado. Foi o último ano, foi 2015. É mesmo. As coisas estão Mas sempre se mudando, né? esse é o problema também do processo de aplicação. Cada estado tem Sim. sua lei. Existe uma tendência. é, eu sou membro da Associação Americana de Estudantes de Odontologia, eu tento me manter atualizado, eu tenho amigos no processo, dentro da parte acadêmica. Sim. Eu sei que existe uma tendência de se unificar essas coisas, ficar um negócio mais uniforme, Uhum. tá? Por questão de logística para todo mundo, inclusive para as Sim. universidades. Faz É, sentido. mas eles sempre falavam isso, desde quando eu era residente, falavam, vai demorar uns 10, 15 anos. Então a gente nunca sabe, na verdade mesmo, quando que isso vai acontecer. Mas até lá, as leis vão mudar todo ano, a cada 2 anos. Um estado faz parte desse board agora que você faz a prova, ano que vem já não faz mais, né? Sim. A Sim. lei, a lei da Sim. Flórida está sempre mudando. Então, por exemplo, a minha licença na Flórida é de clínico geral. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu não Sim. faço porque eu não quero, eu quero fazer pério. Mas eu posso fazer toda a odontologia aqui. No Texas, não. No Texas eu não podia restaurar, não podia fazer nada, podia fazer só pério. Nossa, interessante. O Texas, pelo que eu percebo, o Texas é mais restrito numa série de coisas. As coisas são um pouco mais complicadas para um dentista Eu, estrangeiro lá. Não. eu acho até menos complicado, mas eles são mais. Como dizer assim, Restringem mais. eles são mais assim, o título que você teve nos Estados Unidos, qual foi? De especialista? Então você vai praticar como especialista. Né? Eles são Entendi. mais assim, ligados ao sistema educacional americano. Se eu tivesse voltado para a graduação, feito os últimos 2 anos de graduação e obtido o certificado, o degree de DDS ou DMD, daí eu podia fazer o que eu quisesse. Né? Entendi. Mas, Mas não foi na o caso. verdade, eu acho que eles até recebem, acho até a prova do Texas menos complicada. Ah, é? A questão Ok. burocrática para você conseguir a licença, eu achei até menos complicada. Sim. A Flórida foi bem mais difícil. Ah, é? Muito mais difícil. Foi um processo de uns 6 meses só para fazer a prova. Porque eu tava na prática privada no Texas, eu tinha que ter paciente para vários tipos de procedimentos e trazer para um centro de prova, fazer o tratamento do paciente, ser avaliado. Então, assim, eu não consegui fazer tudo de uma vez só.
Eu levei paciente, fiz a parte de pé, depois fiz a parte de restauradora. Assim, do mesmo jeito, não tem muito tempo. Isso foi em 2015, tem 5 anos. E a minha Sim. esposa me pergunta, e se você não passar na Flórida? Assim, se é uma conjunção, você já devia ter aprendido. Se é uma conjunção atrapalhativa, né? Adorei, A adorei. gente está Você está Ah, comigo há 20 anos e você não sabe ainda que se é uma conjunção atrapalhativa. A gente não usa isso, ok. né? Pois é, e olha só. Então, voltando aqui, na linha do tempo, para eu me situar. Quanto Tá, tempo levou quando você saiu do Canadá até você conseguir o registro para clinicar nos Estados Unidos? 3 anos. Foram os 3 anos de residência, de especialização em Connecticut, né? Então, assim, no último ano da residência, eu fiz os boards, 1 e 2, e fiz o REB. Nos meus últimos 6 meses, eu pus a minha esposa para trabalhar. Por quê? Como assim? Ela, Explica aí. por quê? Porque ela trabalhava para o estado de Connecticut. Ela é engenheira florestal, ela conseguiu um emprego no estado de Connecticut, pelo estado, governo do estado de Connecticut, e Sim. ela é engenheira florestal, então ela mapeava. Então ela tinha acesso a um programa de mapeamento muito legal, de um projeto federal, que Uhum. incentivava as propriedades da Nova Inglaterra, de New England, do Nordeste americano, a não venderem as suas terras para developers, para fazer prédio, essas coisas, para se manter a natureza, a coisa natural, para não desenvolver. Então, por exemplo, tinha trilha de índio, tinha animal silvestre, um lugar que eles queriam preservar. Então, ela Sim. tinha acesso a esse tipo de software, onde você colocava os dados e você obtinha resultado. Assim, vou te dar um exemplo. Como que eu fiz ela trabalhar? Falei, olha, você vai cruzar esses tipos de dados aí nesse software. População acima de 40 anos, doença periodontal. Salário médio acima de US$ 120 mil por família. Número de clínico geral alto na mesma área que tem número de periodontista baixo. Então, assim, essas regiões eram as regiões que eu queria trabalhar. Então botou ela para fazer a estatística da coisa lá para ti. Ela foi e colocou isso tudo lá e a gente teve 4 estados. Uau, ok. Virgínia, Washington, Oregon, Texas. Virgínia, Washington, Oregon, Texas. Ela já de cara falou assim, eu não vou para Washington e Oregon, porque é muito frio. Eu falei, então sobrou a Virgínia e o Texas. Então, no último ano, enquanto eu estava fazendo essas provas, eu comecei a entrar em contato com consultórios na Virgínia e no Texas para fazer entrevista que estavam procurando periodontista. Sim. E a profissão aqui é tão boa, que eu podia ficar o ano inteiro fazendo entrevista de tanta opção que eu tinha. Que nice. Então, no último ano, eu passei, fim de semana da residência, ou feriado, eu marcava para visitar esses consultórios. Então, eu fui para Virgínia para 4 consultórios, fiz reunião com os donos, a gente conversou, e fui para o Texas para mais 4 consultórios, em lugares diferentes do Texas. E a minha esposa foi comigo, a gente não tinha filho na época, e ficou fácil, né, da gente ir conhecer o lugar para ver se a gente ia gostar. A gente acabou escolhendo essa cidade no Texas. No final das contas, a estatística não foi muito o que valeu, porque a gente acabou não gostando da cidade do Texas, né? Isso E a conta gente, demais, né? e Então, a os gente, números acabaram que... foi muito boa a experiência, mas não Mas foi, valeu, ainda sim. foi assim, Aprendizado. exato. Muito bem. Eu Então eu digo muito, consegui ali, tudo vale a pena quando a alma não é na pequena. A pequena, gente aproveita exato. tudo aprendizado, até as quedas a gente vai servir de aprendizado. Agora eu já sei, isso aqui eu já não faço mais. Pronto. Não é erro se você aprende com ele, né? Isso, Não se muito, chama muito erro, melhor colocado, muito bem, não se chama erro, né? muito bem. É verdade. Então foram Ok, 3 anos que eu consegui, certo. assim, 3 anos, mas 6 meses antes de eu formar, de eu terminar a minha especialização, eu já tinha um emprego, já tinha assinado um contrato, já tinha salário garantido já. Falei, agora eu vou virar gente grande. Mas só E Deus sabe quantas e quantas noites, enquanto você estudou para chegar lá, né? Porque você muitas. fez, o último ano, pelo que eu entendi, foi um ano muito intenso de provas, né? Que você acabou fazendo os boards naquele ano Foi. também. Quer dizer, não foi exigido no começo,
por um lado, por conta, talvez, como a gente já discutiu aqui, as cartas de recomendações, outras coisas valeram, mas você acabou tendo que fazer, anyway, no Todo final, mundo tem, então não é, teve escapatória. é. E E muita aí valeu gente, a pena, né? demais, demais. E muita gente me pergunta, será que eu não sou velho para fazer isso? Será que é a minha idade e tal? Eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos com 36 anos. Foi quando eu consegui minha licença. E não é incomum, porque para você fazer odonto aqui, o aluno vai do segundo grau para 4 anos de college, depois 4 anos de odonto, depois 3 anos de especialização. Entendeu? Então, assim, tá vendo Sim, meu irmão lembra disso, o Mauro falou, é, muitas provas. É, muitas realmente, provas. muitas provas. É. É, Guerreiro, tem que ser guerreiro, gente, para enfrentar isso tudo aqui aqui fora de uma forma geral, né? Todas as exato. experiências que a gente escuta dos outros colegas nos outros países não foge muito à regra. Não, Muito estudo. A gente é um concurseiro mesmo. vitalício, né? Para a vida inteira. É verdade. Né? Porque a gente não para de estudar. É outro detalhe que eu acho que aí também, aqui no Reino Unido, a gente está sempre sendo obrigado a estar se atualizando constantemente. É, Todo ano tem um número mínimo de cursos que a gente tem que fazer para se atualizar. São as exatamente. CPT Hours. Eu acho Para que aí manter a também. licença também. Exato, Isso. É, exatamente. aqui também é Então, assim. assim, faz parte, isso é bom, é uma coisa boa, né? Porque a gente está sempre na crista da onda, né? Te empurra para frente, né? E, Isso. e, assim, por ser uma profissão muito valorizada, muito reconhecida, não é para ser fácil, né? Se fosse, Então, não é todo mundo que vai estar disposto a abrir mão de alguns confortos, né? Agora, para diz bem. conseguir. É normal, é normal. Cada um, outro dizer que eu gosto muito, cada um tem a visão da montanha que escala, Hum, né? Se você escalou aquela íngreme, quando você chega lá em cima é lindo de se ver, é né? Então, verdade, é verdade. é mais ou menos isso. E nesse processo, assim, qual foi a maior dificuldade que você acha assim que foi o mais duro de tudo? Porque o processo todo é muito, né? Demanda muita energia, dinheiro, uma série de coisas. Mas o que foi assim que marcou mais, assim, de forma que você teve que fazer um esforço muito maior do que o que você esperava, vamos dizer assim. Eu acho que no início você está tão empolgado, você tá mais novo, você tem sonhos tão ali na flor da pele. No início foi mais tranquilo, mesmo com o chão caindo em Toronto, tava só eu e minha esposa, era só esperança. E a outra coisa, você não tem muito, então você não tem muito a perder. Sabe como Hum, é? Você tem hum, seus sonhos, você tem sua garra. Pô, no que depender de mim, é o que eu te sim, disse, é 24 horas trabalhando para você conseguir chegar. O mais difícil para mim talvez foi recentemente ter que sair do Texas e fazer a prova da Flórida, porque a minha filha já tinha nascido, você começa a pensar, nossa, agora eu estou colocando, né, eu tenho responsabilidade por um ser que não pode tomar decisões sozinha, né? Que não pode. E tudo que eu fizer agora, e a partir desse momento, o meu filho também é assim, e tudo que eu faço na minha vida, as primeiras pessoas que vêm na minha cabeça, minha esposa e meus filhos. Então, assim, foi um período difícil para mim, porque eu pensei, nossa, vou ter que fazer mais provas. A gente falando de prova aqui, eu falei com a minha esposa, você vai me fazer mais prova para ir para a Flórida? Aí ela falou assim, sim. Happy wife, happy life, né? é claro. Eu não vou esquecer dessa, eu vou falar, Não, vou ensinar aqui em vai sim. casa. Eu sou um marido muito bem treinado. Eu sou filho sempre muito bem treinado. Muito bem, Michele. Você está indo no bom É, caminho. vou falar com ela aqui. Olha, Mas que essa bacana, fase foi gente. difícil, ter que fazer a prova de novo, ter que voltar Sim, para a ideia sim. de faculdade, de pegar paciente, de estudar para a prova escrita. Foi assim, eu tive que viver dois mundos, né? Eu tive que ver o Sim, mundo do consultório no Texas e o mundo de voltar a ter que estudar. estudar, perform naquele level acadêmico que eu estava acostumado há muito tempo, mas que há muito tempo que eu não fazia. Então, a incerteza de colocar a minha família por um processo de estresse por minha causa, se eu me sentir responsável, foi psicologicamente difícil para mim. Fisicamente, eu amo o que eu faço. Eu entendo, Fisicamente, eu consigo eu, entender. eu sabia que ia acontecer, eu só não sabia quando. Entendi, entendi. E assim, a adaptação foi tranquila na Flórida? Tudo Foi fluiu ótima. bem? Muito, assim, uma outra coisa que eu achei muito legal da Live School com Christian, que às vezes a gente tem um certo estereótipo do americano e da receptividade. Na Flórida, super bem recebido, o pessoal do consultório, os pacientes, porque
Você vai me falar isso, vai confirmar. O meu inglês é bom, eu acho o meu inglês bom, tem muito tempo que eu estou aqui, a gente tenta ao máximo não ter sotaque, mas não adianta. Não, a gente não é nativo. Não, Gente, um minuto você está conversando com um nativo aqui, ele sabe que você não é daqui. claro. E eu senti Um minuto essa... não, acho que na primeira uma frase que você disser, exato, dependendo do que... Numa entonação diferente, o cara já percebe. Opa. Verdade. Sabe? E eu sinceramente, no Texas era mais comum as pessoas estranharem meu sotaque, mas principalmente porque o consultório lá é um consultório que dependia mais de referral, de general dentist, do que o daqui. O nosso aqui é diferente, o sistema dele, mas eu senti isso mais lá do que aqui. Mas em momento nenhum agressivo ou preconceituoso. Inclusive, na Universidade de Connecticut, os professores americanos eram muito, muito, muito mais amigáveis, próximos da gente, do que os professores estrangeiros. É mesmo, olha isso. Era gritante a diferença. Gritante. Assim, e a gente comentava entre a gente. Eram 6 residentes, só um que era americano. Eu era brasileiro, tinha uma paquistanesa, uma indiana, uma canadense e um sul-coreano. E um americano, né? São 6. E entre os estrangeiros a gente falava, nossa, que legal, a gente às vezes está acostumado com o sistema do Brasil, do dentista, daquele cara lá em cima, do dean, do diretor, do chefe, de não sei o quê, te tratar de uma maneira assim, não má, mas assim... O reitor, né? Para quem não sabe, dean, reitor. De chegar assim, não, tudo bem, você é legal e tal, mas eu não tenho tempo para você. Lá na universidade, os caras... né? Aquela distância. Distância. Social Aqui você conversava, e assim, lógico, você ia com todo respeito com a pessoa, você esperando, né, aquela distância, as pessoas te tratavam no mesmo nível. Igual para igual. Sinto a mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. É impressionante. Sabe? Demais, demais. A entrevista que eu fiz aqui, nossa, os colegas me trataram mesmo como colegas. Eu tava assim, a primeira entrevista que eu fiz foi para ser o que vocês chamam aí de assistant. Aqui, trainee dental nurse, né? E assim, ele todo respeito, sabe? Nossa, eu saí de lá assim, meu Deus, onde é que eu tô? Eu tô no canto certo. Opa, obrigada, senhor. Legal, sabe? Porque é isso aí, é muito bacana, é uma coisa que a gente às vezes vem esperando, né? Tem um impacto, porque a gente fica pensando, ai meu Deus, a gente é estrangeiro, vem outros candidatos aqui, são nativos, de repente a gente tá um pouco, né? Mas não, gente, a gente tem que ir, ó, com tudo, porque a gente é muito valioso para eles, a gente já vem com conhecimento do Brasil, né? Nós somos dentistas, é uma coisa que a gente não pode esquecer. É uma diferença enorme, né? Exato, isso faz muito. Só que às vezes a gente sente isso, eu digo, eu já passei, antes de vir para cá, eu estive na Bélgica. E eu cheguei lá, eu mal sabia falar francês direito, e o sentimento, assim, às vezes a gente até perde um pouco a identidade, a gente esquece quem a gente é, que a gente já é dentista, que a gente já tem um caminho traçado de anos de experiência, de pós-graduação e tudo. Aí, assim, isso mexe muito com a gente. Mas isso é superado, mas tudo depende da gente, não é isso? Exato, a gente precisa ter esse espírito que você tem, que o Christian tem, que todos nós aqui fora temos, esse espírito de força e que acreditar na gente. Em primeiro lugar, a gente é muito bom, a gente não pode esquecer disso, nossa odontologia é respeitável, e eles sabem disso. Alguns podem até fingir que não, mas a grande maioria sabe disso, que a gente é bom, e eles respeitam, não é isso? Eles sabem que a gente vem bem treinado. E não precisa de muito para eles perceberem isso na gente, não. É só colocar a prova e a gente mostra. É lógico que a gente fica nervoso em processos assim, mas a gente não pode duvidar da gente mesmo. Se a gente começar a partir do pressuposto que a gente começa pior, a gente já se coloca em desvantagem, né? Exatamente. E eu digo muito, assim, às vezes alguém diz assim, eu tô com medo. Vai com medo e tudo. Vai. Derruba o muro com o peito. É isso aí, a gente tem que ter esse espírito aqui fora, é o que mais exige, gente, para vocês que ainda estão pensando aí, refletindo se vão vir mesmo enfrentar a vida aqui fora, mas o espírito é esse. Se você acha que não é capaz de enfrentar esse espírito, então eu digo, ó, fica difícil, tá? Fica muito difícil, porque a gente precisa ter essa garra, é uma coisa que tem que fazer parte da gente quando a gente vem para aqui.
tem que fazer parte, não é isso? É possível para todo mundo. Se é possível para um, é possível para todos, né? Tá aí vocês, né, que vocês, assim, chegaram a um patamar incrível, né? Vocês são referências para todo dentista brasileiro. Não precisa ser dentista. Eu tenho certeza que qualquer brasileiro, mesmo que não é dentista, tem um orgulho de saber que temos dentistas brasileiros nos Estados Unidos, fazendo muito sucesso. É isso aí. Obrigada por nos inspirar. Tá bom? Olha, eu não seria nada se eu não fosse brasileiro. Ser brasileiro já é o primeiro passo, né? Eu acho também. Eu acho que esse é o grande trunfo que a gente tem quando a gente chega aqui. Também acho. A gente não desiste fácil, de muita garra, sempre com o espírito elevado. O pessoal lá onde eu trabalho diz, tu nunca reclama de nada, tu tá sempre alegre, tu tá sempre... Nunca de mau humor, né? A gente é assim. E eles admiram isso, eles admiram. Demais. Beleza, a gente tem ainda uns 3 minutinhos para concluir aqui, então eu vou te deixar à vontade. Então, é isso. Ótimo. Olha, eu não sei, gostaria de deixar algum conselho para... Eu acho que o melhor dos conselhos é esse, é de você ter o espírito de luta, né? De não desistir, de não se desanimar. É lógico que planejamento é bom, um plano B aqui ou ali é legal, mas para mim tinha só um plano, só um objetivo. E isso deu certo para mim. E às vezes nem sempre o caminho para todo mundo é igual. Tem tantas opções, tem tantas maneiras de você... Cada um está aqui, eu acho que cada um de nós está aqui para cumprir uma certa missão, né? E ia ser muito monótono, muito chato eu dizer, não, eu fiz dessa maneira, você tem que fazer dessa maneira. Não, eu acho que todo mundo tem que ser feliz com o que faz. Felicidade individual, desde que você não passe em cima de ninguém. Perfeito. Né? Então, assim, e não tem... quanto maior o obstáculo para mim, maior o prazer de passar pelo obstáculo. Né? Então, eu acho assim, a gente não tem que ter medo das coisas. Eu não... A gente acaba... Chega a certo ponto... Anyhow. Isso é o Nietzsche. Friedrich Nietzsche. A gente viu uma palestra do Jordan Peterson, que é um canadense muito bom. Os cursos dele são fantásticos. E ele fala, he who has a why can dare anyhow. Então, se você acha o seu why, o Simon Sinek fala muito isso também. O seu why é o core, né? Tudo é o centro de tudo. Se você sabe por que você está fazendo as coisas, sabe? Então o resto vai acontecendo, né? Então assim, eu acho que se um consegue fazer, ou outra coisa que eu e o Christian a gente fala muito assim, minuto. Tá, sorry. Porque eu não quero perder de salvar a nossa live. Claro. Sim, o impossível só é impossível até a primeira pessoa fazer, depois passa a ser difícil, né? É isso. Depois é difícil. Então, assim, não desista. Winston Churchill, numa palestra que ele deu para um college na Inglaterra, foi essa. Ele subiu no palco e falou assim, never give up. Never give up. Never, ever, 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 ever give up. E saiu. Fantástico. Foi a única coisa que ele falou. Disse tudo, não precisava dizer mais nada, falou perguntaram tudo. Perguntaram para ele, só isso que ele falou, só isso que eles precisam saber. É isso aí, perfeito. Palmas. Olha, muito obrigada, Michel. Fantástico. Adorei a nossa conversa. Excelente. Eu também. O Christian, obrigada também pela presença. Gente, obrigada por todos vocês, por estar prestigiando aqui nosso trabalho, né? A gente está tentando fazer o melhor para passar o que a gente pode de melhor para vocês. Então, até a próxima. Obrigada. Obrigado. Eu vou estar te acompanhando nas mídias sociais. Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou aqui também. Obrigada. Tudo de bom. Beijão. Até mais. Outro. Tchau. Tchau.